Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo desta sexta-feira. Amanhã tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Flamengo que chega embalado. A última partida atropelou a Portuguesa. Amanhã vai ser força máxima, força total para essa partida. Deixar os créditos aqui na descrição. O jogo aberto tem um trecho também do pessoal da ESPN Brasil fazendo a projeção aí, projetando esse clássico de amanhã. Deixa o like também e o seu palpite aqui nos comentários, mas agora bora pro vídeo. Ainda na batida dos clássicos, tem um encontro entre Fluminense e Flamengo no Maracanã amanhã. O Flu precisa muito dessa vitória. O Flamengo é um pouquinho mais tranquilo. A expectativa é de Maracanã lotado para o segundo clássico disputado no Rio de Janeiro em 2025. Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, às 4h30 da tarde, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes vivem momentos distintos na temporada, mas chegam para a partida depois de vencerem na última rodada. O tricolor ganhou do Vasco por 2-1. Já o rubro-negro goleou a Portuguesa por 5-0, com um time considerado alternativo. Pelo lado do Fluminense, a dúvida fica por conta do lateral direito Samuel Xavier, que foi poupado contra o Vasco por conta de dores na coxa esquerda. Além disso, o técnico Mano Menezes segue sem poder contar com Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, e Ganso, com quadro de miocardite. A tendência é que Mano escale a mesma equipe que venceu o Vasco. E a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. A boa notícia para a torcida tricolor é que Germancano renovou o contrato até o fim de 2026. Antes, o vínculo dele com o Fluminense ia até o final deste ano. Ídolo do clube, Cano conquistou uma Libertadores, uma Recopa e o bicampeonato do Carioca e da Taça Guanabara. Já o treinador Felipe Luiz deve mandar a campo os titulares que foram poupados contra a Portuguesa. O Flamengo encerra a preparação para o clássico nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral direito Varela também retorna ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta, após ter sido liberado para o velório da mãe no Uruguai. Ele será reavaliado para o duelo de amanhã. O Fluminense foi a única equipe que conseguiu derrotar Felipe Luiz à frente do Flamengo. O tricolor venceu por 2-0 em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas isso não preocupa o treinador rubro-negro. Quero ganhar. Não vou entrar nem para empatar, nem para perder nenhum jogo nunca. Os jogadores que eu vou colocar no campo vão ser os que eu acredito que vão ser os melhores para vencer o jogo. E se eu não acredito que eles são os melhores, não vão ser eles que vão começar. Na tabela, o Fluminense é o 8º colocado com 10 pontos somados, a 2 do G4. Zona de classificação para as semifinais do estadual. Já o Flamengo é o vice-líder com 13 pontos. Muito bem, vamos acompanhar as emoções desse Fla-Flu. Final de semana e já temos uma tela com números de Felipe Luiz. A única derrota do Felipe Luiz no Flamengo em 19 partidas foi exatamente contra o Fluminense. São 13 vitórias, 5 empates, 1 derrota só para o Flu. E já tem título conquistado aí, obviamente, a Copa do Brasil. Aproveitamento 77,2%. Em 19 jogos, não sofreu gol em 11. Olha que absurdo. Positivo para o Flamengo. Sofreu um gol em 4. Jogos que sofreu 2 gols, 4. Derrota por 2-0 para o Flu. Foi no terceiro jogo do Felipe Luiz comandando o Flamengo. E eu conversava com o professor Celso Unzelt no início, pouco antes de começar o programa, na verdade. E lembrávamos, né, professor, que nesse jogo a única derrota do Felipe Luiz era um time misto do Flamengo, não era? Pelo menos mesclado, né? Que o Flamengo estava ali naquela fase de outras competições. O Felipe Luiz até ganha a Copa do Brasil. Esse é um jogo, a gente falou do Grenal, Fla-Flu tem esse componente, ainda mais quando o Fluminense está pior que o Flamengo, né? Que é o que acontece nesse momento. O Fluminense não vem se apresentando bem, o Flamengo azeitadinho. Claro que o Flamengo é amplo favorito para esse jogo.
Agora tudo acaba se equiparando no clássico, né? O Mano é um técnico suficientemente experiente para saber como pelo menos tentar conter essa verdadeira avalanche rubro-negra, não só de resultados, mas de bom futebol, né? O Flamengo está muito em paz, a torcida rubro-negra está muito em paz com o jeito que o time joga. Então acho que esse é o grande trunfo do Flamengo nesse momento, uma boa cabeça, mas é aquela questão do clássico é clássico. E Fluminense mal contra Flamengo é tradição de resultados melhores para o lado do Flu, né? Isso... Mas não está tão mal, professor. Ganhou de virada no meio de semana do Vasco. Foi um ponto fora da curva diante das últimas exibições muito ruins do Flu do Mano. Time por time, o Flamengo hoje sobra. Mari Pereira, Fluminense e Flamengo, mais um Fla-Flu para a história. Mais um Fla-Flu para a história. Num momento bem difícil do Fluminense, no sentido de início de temporada, os resultados eles não são os melhores e o desempenho muito distante do que ainda pode ser, né? Não dá nem para comparar desempenho com o Fluminense do ano passado, que também não foi um desempenho legal, porque mudou muita coisa. O Fluminense recebeu novos jogadores, como treinador, mas adaptando novas peças. O Fluminense ainda não tem Ganso, o Fluminense perdeu o Renato Augusto, ele tentando fazer essa função de meio de campo com o Arias, que ainda é o jogador que mais desequilibra, o Lima voltando também. Então, acho que o momento do Fluminense eu considero até pior do que do ano passado, muito por conta disso, de você ter que reformular uma estratégia com outros jogadores e ainda sem o seu principal atleta, que, né, tirando o Arias, mas o seu grande articulador ali, o Ganso. E o Flamengo do Felipe Luiz é cada vez mais ganhando um corpo muito difícil de ser batido. Curioso, né, Mari, que diante de todos esses problemas, o Mano tinha o Lima à disposição para o jogo contra o Vasco, mas ele prefere entrar sem o Lima. Eu acho que esse é o grande nó do Fluminense hoje e que respinga no caso do Arias. Eu acho que você perde o melhor Arias quando coloca ele nessa Sacrifica ele, né? Campo, né? Sacrifica. Então é mais um problema para o Mano resolver. E lá naquele jogo ainda do Flamengo, na derrota com o Gabriel sendo a referência, ainda sem as ausências de lado de campo, né? Sem o Luiz Araújo, sem o Cebolinha, vinha ainda fora. O Gerson também não estava, o De La Cruz, era um meio de campo muito diferente, o Rascaeta entra só no segundo tempo. Então era de fato um Flamengo muito mexido. Mas já que o Abel gosta dessas coisas, eu respondo sim, o Flamengo é favoritaço neste clássico. Eu também digo que sim. Vamos deixar sem resposta. Isso quer dizer que vai ganhar? Não, muitas vezes o favorito perde, mas que é favorito é. Favorito é antes. 5 vitórias seguidas do Flamengo agora, viu, Eugênio Leal? O Flamengo é favorito, indiscutivelmente, mostrou contra o Botafogo que está na ponta dos cascos, porque o Flamengo fez uma preparação para o jogo com o Botafogo, da Supercopa. A pré-temporada do Flamengo tinha ali um objetivo, tinha uma meta, que era chegar bem naquele jogo. E então ele mostrou que chegou bem, poupou titulares, né, jogou com o time reserva contra a Portuguesa e ainda assim goleou, que significa que os reservas que estavam na pré-temporada lá também estão trabalhados no mesmo nível dos titulares. E chega para enfrentar um Fluminense que está no processo contrário. O Fluminense ainda não está bem. Venceu o clássico com o Vasco, é verdade. Mostrou ali uma certa melhora, mas ainda não está no nível, e nem sei se vai chegar ao nível do Flamengo, a gente não sabe, talvez até ultrapasse em algum momento, mas não está no nível de desempenho que o Flamengo mostrou. Então, o Flamengo é favorito para o jogo, ganhar o jogo que vai dizer, né, o campo que vai dizer quando a bola rolar, mas imagino que esteja, além de ter um elenco melhor, esteja hoje mais preparado, mais pronto física, tática e tecnicamente. Por falar em elenco, entre esses reservas, que você falou que golearam a Portuguesa, ou entre aspas reservas, tinha Danilo, tinha Arrascaeta, tinha quem mais? Cebolinha, não tinha? Principalmente Danilo e Arrascaeta. Porque os titulares, teoricamente, né? O elenco do Flamengo é muito forte, mas eu estou colocando, os titulares foram os que jogaram contra o Botafogo. Sim, você tem razão. E nesse jogo agora, nenhum deles começou contra a Portuguesa. Então você vê certinho uma ideia de jogo muito semelhante,
mas com outros jogadores. Sim. São jogadores diferentes. Alguns deles entraram no jogo contra o Botafogo no segundo tempo. Caso do Arrascaeta, do Luiz Araújo, né, que fez até um belo gol. Mas você pega de 1 a 11 ali, o Juninho, que é o reserva do Bruno Henrique hoje, mas é um time reserva, com o Danilo começando o jogo e tal, de zagueiro. E mesmo assim... O goleiro era o reserva também. Como diriam os antigos, do 1 a 11. E até a boa notícia foi o Alan, que foi bem. O Alan, que até hoje não conseguiu jogar no Flamengo, o futebol que se esperava dele, o futebol que ele mostrou no Atlético Mineiro. Nesse jogo aí, é claro que é um jogo contra a Portuguesa, mas ele teve participação em gols e teve uma atuação mais interessante. Vamos ver como vai ser o futuro. E os meninos, né? E os meninos incorporados ao time principal, o Alacian voltando a fazer gol, mostram que, de repente, o Flamengo também vai abrir mais espaço para a base nessa temporada. Porque tem times de reservas e times de reservas. O ideal é isso, né? É o time que mantém a ideia de jogo. A gente já viu outros times de reservas, desde o Banguzinho do Filipão lá no Grêmio, passando pelo Corinthians do Tite, quando eventualmente precisava ter reservas. A ideia de jogo se mantinha. Tele e Muricy. O Expressinho do São Paulo. Não era um catadão, entendeu? Não era só um time com nome sem grife. Era um time de jogo concatenado. Era uma engrenagem que funcionava. Isso está rolando no Flamengo. Esses jogadores, né? Eles vão entrar no time principal. Sim. Então eles têm que estar prontos para fazer exatamente o mesmo esquema do time principal. Muito bem, falamos do Fla-Flu, vamos falar de Cruzeiro e Atlético. Essa inação amanhã tem Flamengo e Fluminense, mais um jogo aí no Campeonato Carioca, clássico. O Flamengo que vai ter essa sequência, né, de 3 clássicos, dessas 3 partidas agora na sequência, né, 3 clássicos. Joga contra Fluminense, joga contra Vasco, contra Botafogo. E o Fluminense, detalhe aí, é o time que derrotou o Flamengo, né, do Felipe Luiz. Felipe Luiz do Flamengo se prepara para a revanche contra o único time que conseguiu derrotá-lo até agora. Foi o Fluminense, né, o único time que conseguiu derrotar o Flamengo de Felipe Luiz. E amanhã tem essa partida às 16h30. O técnico o Felipe Luiz, né, que vive bom momento, bom início de carreira aí, tem 75% de aproveitamento em seus primeiros 20 jogos. Perdeu apenas para o Fluminense, o adversário dessa partida de amanhã. Vice-líder do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo neste sábado e tem pela frente aí o clássico Fla-Flu às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã. O jogo que será, né, uma revanche para o Felipe Luiz contra o Fluminense, o único time que conseguiu derrotar o treinador. O Flamengo chega no melhor momento, o Fluminense até venceu o clássico contra o Botafogo de virada, mas o Flamengo chega no melhor momento, já vem aí com o Felipe Luiz ali desde o ano passado muito bem. O Fluminense também, né, vem com o Mano Menezes, mas o Fluminense está oscilando bastante no Campeonato Carioca, no estadual. O Flamengo está num melhor momento, mas é claro, o favoritismo é antes do jogo, ali dentro de campo, tudo pode acontecer. E principalmente aí, né, esse Fluminense aí foi o único time que conseguiu derrotar o Flamengo de Felipe Luiz, mas eu acredito que o Flamengo vai fazer sim um bom jogo nessa partida de amanhã, né? Vamos aguardar e ver aí o que vai acontecer, né? O torcedor já está na expectativa para esse jogo de amanhã. Aproveite e já deixe seu palpite aqui nos comentários, você que está confiante, acreditando na vitória do Flamengo, e provavelmente ali amanhã força máxima, força total, até porque o Felipe Luiz já poupou titulares no jogo da última rodada do Campeonato Carioca, né, na última rodada. É isso, nação. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.